No programa Cinema e Antropologia de hoje, a entrevista será realizada por Cornélia Eckert, lá em Porto Alegre, que estará com Ana Luísa Carvalho da Rocha e Rafael Devos, que realizaram o vídeo A Morada das Águas. Convido vocês, então, para escutar esse bate-papo. E até mais. Nós estamos aqui em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vamos conversar um pouco com vocês sobre a produção de um documentário em antropologia denominado A Morada das Águas. Ele foi feito pela professora Ana Luísa Carvalho da Rocha, antropóloga, professora aqui na universidade, e pelo doutorando Rafael Devos, que também desenvolveu sua dissertação na nossa universidade. Então, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre como esse documentário surgiu, porque ele surgiu ligado a um projeto de pesquisa. E eu vou, então, passar a palavra para a professora Ana Luísa para nos explicar um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, esse documentário Morada das Águas, ele se insere dentro de uma série de outros documentários feitos no interior do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, que nós chamamos carinhosamente de BIEV. E esse banco de imagens, ele reúne inúmeras produções de alunos pesquisadores que trabalham comigo, né, e com a professora Cornélia Eckert num projeto integrado de pesquisa com o tema da memória coletiva, formas de sociabilidade e itinerários urbanos no mundo contemporâneo. Eu, em particular, trabalho com a questão de coleções etnográficas dentro desse projeto e a professora Cornélia trabalha com a ideia das feições da crise e a questão do medo no mundo contemporâneo. Todas nós duas temos, portanto, como tema central o mundo urbano hoje e, de alguma maneira, estamos relacionadas nessa pesquisa com uma produção que já vem de longo tempo sobre digamos, o tema da memória coletiva, sobre o tema da duração. Até escrevemos muito, alguns artigos sobre o tema dessa etnografia da duração. O banco de imagens reúne, portanto, pesquisadores, bolsistas, pesquisadores associados, ligados a essa temática do projeto integrado. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o nosso documentário, motivo da nossa conversa, que foi feita através ou a partir da pesquisa do Rafael Devos. Gostaria que o Rafael começasse a contar um pouco sobre essa pesquisa que deu origem a esse documentário. Acho que a Ana Luísa já contou um pouco da nossa história aqui, né? Acho que não dá para falar desse documentário sem falar desse grupo aqui. E eu acho que daria para remontar não só a minha pesquisa de dissertação, mas toda uma trajetória aqui com esse grupo produzindo documentários inserido em uma pesquisa que tem uma preocupação com memória, com sociabilidade, com, digamos, a diversidade na cidade de Porto Alegre. Quando eu comecei como bolsista aqui, eu queria muito trabalhar com documentário, acho que é a trajetória de muita gente que vai procurar antropologia vindo da comunicação, né? E a gente começou a produzir alguns documentários no âmbito desse projeto, do Banco de Imagens. A gente produziu o Barco dos Sonhos, que era com um barqueiro da Ilha da Pintada, em Porto Alegre. E logo a seguir a gente acabou produzindo também uma oficina de videodocumentário na Ilha Grande dos Marinheiros, que era um projeto que vinha da Faculdade de Comunicação, mas que foi apoiado aqui pelo BIEV, teve a supervisão da Ana Luísa, onde a gente durante um ano inteiro ensinou um pouco do que a gente sabia sobre produção de documentário e acabou produzindo junto um documentário que se chamou Ilha Assombrada, Realidade ou Ilusões, com moradores, com adolescentes, moradores de uma periferia na Ilha Grande dos Marinheiros, né? E foi uma experiência muito rica para mim, que ainda estava terminando o curso de comunicação e estava ainda pensando se ia mesmo entrar para antropologia, virar antropólogo mesmo, né? E para mim foi muito decisiva essa experiência, onde a gente investigou, digamos assim, um repertório, uma memória desse local, da Ilha dos Marinheiros, e não só nós que vínhamos, digamos, da margem oposta da cidade de Porto Alegre, né? Mas também esses adolescentes que moravam numa vila de classe popular, como a gente chama aqui, puderam descobrir esse lugar onde moravam pela voz de antigos moradores que contavam da história desse lugar, da transformação dessa paisagem e de um repertório de contos fantásticos sobre esses espaços, que davam nome, que davam significado a essas paisagens, né? E a experiência desse documentário me deixou muito, digamos, provocado nesse sentido, porque dentro do banco de imagens, cada uma das pessoas que é iniciada na pesquisa escolhe um certo território, um certo tema dentro da cidade, né?
E eu acabei escolhendo as ilhas de Porto Alegre, justamente pela diversidade que ela oferecia para pensar a cidade, a forma de ocupação da cidade ou a transformação dessa paisagem da cidade, né? Então eu comecei depois o mestrado aqui, entrei aqui para fazer a pesquisa de mestrado já com esse objetivo, aí com a orientação da Cornélia Eckert aqui, pensando essa temática do meio ambiente com a temática da memória com o uso do vídeo, né? Então, na verdade, a gente está falando da produção de um documentário, mas é também uma formação como pesquisador, e o tempo todo essas duas coisas correram junto, até porque teve a participação de outras pessoas da equipe nas gravações, a Ana Luísa em alguns momentos junto. E o Morada das Águas é um vídeo que reúne algumas coisas do Ilha Assombrada ainda, duas das pessoas que aparecem falando, as duas mulheres que aparecem nesse documentário falando, elas foram entrevistadas no Ilha Assombrada e se tornaram grandes informantes minhas durante a pesquisa. Eu acabei frequentando a sua casa e me inserindo na sua rede de parentesco, de vizinhança. Onde que época foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa, ela começou, o Ilha Assombrada, que eu falei, é de 99. Ele ficou pronto em 2000 e em 2001 eu ingressei no mestrado. E é até interessante porque o começo da pesquisa de mestrado coincidiu com a exibição do Ilha Assombrada na televisão. Então, desde o começo, no meu trabalho de campo, digamos assim, eu era visto pela comunidade como alguém que produzia imagens, que fazia vídeos, que tinha uma equipe que produzia, enfim, que era dessa área, digamos assim, de fazer filme, como me diziam, né? Isso foi muito importante para o campo, porque me abriu muitas portas, no sentido de buscar novos informantes, novas pessoas que contavam daquelas histórias que apareceram ali. Foi muito interessante de me mapear até que ponto as pessoas se inseriam nessa tradição ou discordavam daquilo. Então, o fato de ser uma pessoa que estava colocando na televisão uma produção que a princípio estava na academia, né, me possibilitou estabelecer um diálogo nesse sentido e também fazer com que essas pessoas, algumas dessas pessoas quisessem até participar do filme, como foi o caso do Seu Adão, que as pessoas muito me indicavam ele para procurá-lo e ele mesmo tinha uma grande vontade de contar essas histórias, tinha ficado sabendo do outro documentário. Então, digamos que foi um processo assim, de negociação de imagens, mas também de uma valorização dessa palavra da ilha, podemos dizer assim. Então, é um documentário baseado em narradores, você constrói personagens. Que personagens são esses? A pesquisa de mestrado já se centrou na questão da narrativa oral, com relação à memória coletiva do local, né, e com a questão da paisagem. Então, era investigado na pesquisa, a gente investigava a questão da narrativa, como era a arte de dizer, um pouco que a gente utilizou, como essas pessoas contavam dessa transformação e como se apropriavam dessas histórias e contavam a sua própria história no meio disso. E, nesse sentido, acabei encontrando grandes narradores nas ilhas, que eram reconhecidos por essa comunidade como os seus grandes narradores, né? Que é, no caso, o Seu Adão, mas também o Seu Cláudio, que é um pescador também, que tem toda uma trajetória que, digamos, era muito paradigmática para as pessoas que hoje ocupam aquelas ilhas, né? São pessoas que têm uma trajetória de habitar em outros espaços das ilhas, de serem removidos por obras de intervenção do poder público, de irem para outros cantos, digamos assim. São pessoas que estão se deslocando e trazendo histórias consigo e, ao mesmo tempo, conhecendo esse repertório. Então, as duas mulheres que aparecem, elas já nos traziam isso, e também esses novos narradores, a Dona Laci, que conta digamos assim, dos lugares onde ela morou, tanto nas ilhas, quanto na margem da cidade de Porto Alegre, quanto o Seu Cláudio, que é o pescador que aparece, trazem esse jogo de uma vida que está nessas duas margens da cidade, né? E era muito o que me fascinava na pesquisa. Perguntar para a Ana Luísa, que é especialista, digamos, em antropologia urbana, o que esse documentário tem da tua tese, que é uma antropologia para pensar a cidade. Então, o documentário Morada das Águas, ele, na verdade, para mim, me ensinou uma outra forma de pensar a relação
digamos, dos mitos de fundação de uma cidade no Rio Grande do Sul, conhecido, né, por ser digamos, né, pela figura do gaúcho, pela ideia da campanha, pela ideia do centauro dos Pampas, por uma ideia da estância, né, de uma terra de ninguém, ou seja, o elemento terra. Esse documentário da Morada das Águas, ele é um contraponto. É como se eu descobrisse, e a partir dali comecei a descobrir, toda uma forma, né, de ocupação do próprio território do Rio Grande do Sul e de formação de cidades nas beiras de águas, como, por exemplo, a cidade onde muito tempo tu moraste, que digamos que seria a tua cidade onírica de infância, que é a Cachoeira do Sul, né, e que é banhada por água também e que tem uma relação muito forte, na verdade, do gaúcho com esse mundo das águas, né? E Porto Alegre também tem, ou seja, há um trajeto, né, de documentário, de personagens e de pessoas extremamente importantes que, eu diria, são narradores. Alguns deles, bom, a dona Maria, que participou do Ilha Assombrada quanto da Morada das Águas, faleceu, né, por um acidente, justamente, algo que eles repetem muito, justamente nessa via, né, nessa grande faixa, né, de asfalto que dá para o interior, nessa grande estrada, né. O próprio Seu Mocotó, que participou conosco do Barco dos Sonhos e do Memórias do Mundo, né, é um grande narrador, teve há um pouco tempo atrás um derrame, ou seja, são pessoas que têm uma preocupação do que fazer com esse acervo de histórias que elas têm. Seu Mocotó contava isso muito para um neto, né, e para um filho que agora meio que herda a função dele, né? A nossa grande questão com a Morada das Águas é o seu Adão, né? Quem é que herda essas histórias desses grandes narradores, né? Assim como nós estamos pensando também, estamos trabalhando num documentário que tu mesmo está participando também, que é sobre esses grandes narradores no interior do Rio Grande do Sul, né? Que são narradores que misturam tanto questões de lendas quanto da própria história do Rio Grande do Sul, de todas as guerras né, digamos, e batalhas dentro do Rio Grande do Sul, misturado com grandes lendas, né, que nós temos e que são lendas clássicas também do folclore popular no Rio Grande do Sul. Então, há essa mistura, né, de uma cidade absolutamente contemporânea, de uma cidade, digamos, urbana, industrial, com uma população que não é unificada, que tu tem desde moradores muito antigos, como o Seu Adão, há pessoas de moradia muito recente, trabalhando por exemplo, com um galpão de reciclagem, no meio de uma ilha, que por sua vez, o Rafael não disse, mas vale a pena entrar dentro desse item, que é uma ilha que tem uma discussão muito grande, porque é um parque, né? É uma área de preservação. E que essas pessoas teriam que ser deslocadas aí. Então, há uma tensão também nesse Morada das Águas, do ponto de vista de ser um lugar que é um arquipélago, um lugar que deveria de ser de proteção ambiental e que as pessoas vão para lá, né, por uma forma também de resgate de uma relação com um passado rural. Eles têm depoimentos sobre o que é morar nas ilhas e olhar Porto Alegre das ilhas, né, extremamente peculiares, né. Alguma coisa que a gente pode retomar de pinturas, das primeiras pinturas de Porto Alegre, que são feitas justamente das ilhas, né? Justamente com pinturas e gravuras em bico de pena, onde tu tem o pescador numa dessas ilhas, né? E ao fundo Porto Alegre, né? Então, para mim, toda essa temática do Morada das Águas é retornar de alguma maneira mergulhar nessas camadas de tempo que estão presentes hoje, né, na cidade e em cima do trajeto dessas pessoas, né? Então eu acho que é uma certa permanência dentro do que seria um processo de transformação, né? Pensando um pouco na ideia de identidade, essas pessoas se consideram porto-alegrenses, a ilha é de Porto Alegre, ou se sentem excluídos? Quer dizer, um pouco sobre questões de exclusão nessa ilha. Acho uma pergunta bem interessante. A gente viveu muito isso, assim, de dizer, vamos voltar para Porto Alegre. As pessoas ficaram, não, mas aqui é Porto Alegre, esse é um bairro de Porto Alegre.
Mas, ao mesmo tempo, a questão da exclusão traz um pouco da dramática que eu acompanhava das pessoas. A gente, um pouco simbolicamente, pode pensar a ilha nesse sentido, né? Ela implica a travessia das águas, implica tu cruzar ou uma ponte ou cruzar as próprias águas, e muitas das narrativas falam dos perigos dessa travessia. E, nesse sentido, há um certo gesto de entrar e sair da cidade com relação às ilhas, né? Ou seja, de estar na cidade, no contexto da cidade, mas estar fora, né? E eu vejo como a própria vivência dessas pessoas acaba sendo um pouco marginal, daria para dizer, nesse sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido de estar de fora, precisando sempre ensaiar algumas entradas, alguns percursos. Eles sempre contavam de deixar o barco na Avenida Voluntários, que antigamente era a margem do rio, e ir trabalhar como empregada doméstica ou em algumas outras indústrias da cidade, ou seja, sempre uma necessidade de cruzar para se inserir no contexto da cidade, ou seja, sempre essa marca da água, né? Que hoje em dia se atualiza, eu poderia dizer, com os carroceiros, por exemplo, que cruzam a ponte e vão se inserir também nas ruas da cidade, navegar por essas ruas atrás digamos, do lixo para vender e tal, né? Então, acho que a ilha tem essa dramática, assim, né? E hoje, com a questão da classe popular, isso fica muito com a situação irregular, das pessoas não terem saneamento, não terem luz, não terem água encanada, digamos assim, que tem a ver com a questão da preservação do parque, né? Isso se acentua também, né? Eu acho interessante, assim, também poder resgatar o que é fazer um campo, né, que origina um documentário, né? Porque a gente poderia ter muita essa polêmica do que é um documentário, afinal de contas, etnográfico, diferente de qualquer outro tipo de documentário, né? E eu acho que, por exemplo, entrar num espaço como esse, onde tu tem uma polêmica, né? Uma polêmica que coloca a questão do próprio poder público, e que no meio desse próprio espaço também tem uma tensão, desde moradores novos a moradores antigos, né? E entre os novos, uma tensão entre pessoas que já tiveram, isso eu acho muito interessante, pessoas que já tiveram uma experiência em algumas periferias aqui de Porto Alegre, né? Em algumas favelas, até em vilas de invasão, e que essa experiência urbana eles levam para dentro dessa ilha, que é a Ilha dos Marinheiros, né? Que, na verdade, vale a pena dizer, o Rafa meio que passou batido por isso, mas, na verdade, essa Ilha dos Marinheiros é o local onde foi gravado o documentário Ilha das Flores, que, na verdade, alude a uma outra ilha desse arquipélago, que é a Ilha das Flores, onde tem as mansões, que o Rafa falou, mas esta ilha que sai a Morada das Águas é a Ilha Grande dos Marinheiros, aonde foi feito o documentário, esse documentário, que na verdade mostra, com a história do tal do tomate, que passa por um lado, que passa por outro, tu tinha criação de porco antigamente, né? Então, há uma série de coisas que começam a ser desativadas, né? No Ilha das Flores, que esse documentário mostra, e uma parte dessa população reside lá ainda, né? Acoplada com as pessoas que foram, digamos, que esse documentário registrou, com outros grupos que, digamos, se reuniram a esse grupo original que aparece nesse documentário, né? Então, não temos mais criação de porcos, mas nós temos nas beiradas dessa Ilha Grande dos Marinheiros grandes contingentes de carroceiros e de galpões de reciclagem. Então, vocês podem imaginar que na ambiência ao redor dos galpões de reciclagem, a quantidade de lixo numa parte dessa ilha é imensa, né? Então, tem pessoas que, esse grupo de moradores, tu tem isso aí, uma tensão com os outros moradores, que, por sua vez, tem uma tensão com os próprios poderes públicos, né, as secretarias que trabalham com a questão ambiental. E a gente se insere no meio de todo esse grupo aí, trabalhando com adolescentes que têm uma visão sobre esse local degradada. Na verdade, quando a gente, na Ilha Assombrada, colocava a câmera para que eles gravassem, eles queriam gravar Porto Alegre. Eles diziam que queriam filmar. Eles queriam fazer, a estética era de jornal, né, de jornal televisivo, e queria sempre abordar Porto Alegre, jamais enfocar, pegar a câmera e colocar né, visionando a paisagem e o local de moradia que eles estavam. Então, todo esse processo de se inserir nesse tipo de população e o lugar da imagem, né, porque depois esse documentário passa na televisão e ele é lembrado pelos moradores e ele é comparado com o Ilha das Flores, acho que o Rafael pode falar um pouco sobre isso, sobre toda a questão de como eles se sentiram apresentados no Ilha das Flores e como eles se sentiram apresentados na discussão da Ilha Assombrada ou mesmo no Morada das Águas. Eu acho que faz toda uma diferença numa relação
da imagem que tu constrói com o grupo que tu pesquisa, no caso da gente que trabalha com antropologia, né? E trabalha com documentário nessa área, que é a qualidade da relação que nós temos com esses informantes, a capacidade de doação dos informantes à câmera, né? Ou seja, de abrir a sua própria vida cotidiana, né? E o respeito, eu acho que de se estar atrás de uma câmera na escuta dessas histórias fantásticas, porque nós já alcançamos de ouvir pessoas dizerem: ah, fulano é um mentiroso. Ou seja, essas histórias fantásticas entram no reino da falsificação e da mentira, né? E ter a escuta de que, na verdade, essas narrativas falam sobre os problemas que viveram e que vivem essas populações pelo plano do fabulatório, né? E ter uma escuta, automaticamente já começa um compromisso do outro lado da câmera com a gente, na fala, né? E isso a gente sentiu do outro lado trabalhando, a outra ponta, que não são velhos narradores, mas são novos narradores, que eram os adolescentes, né? Quando eles se dão conta de que por trás da câmera, né, o olhar deles sobre o lugar onde eles moram refina. E não é o problema do lixo que está ali, ou da degradação que está aqui, ou seja, aquilo que um jornalista poderia ver pela câmera como uma coisa do exótico, da denúncia, é recolocado como parte da vida deles, porque muitos dois desses nossos meninos, né, os adolescentes com os quais nós trabalhamos, participavam de galpão, trabalham no lixo, né? Então, é outra forma, a partir da imagem que eles próprios produzem, eles se dão conta, eles são recolocados dentro do lugar onde eles vivem. E isso, de novo, são duas formas que nós vivemos, de momentos distintos de trabalhar no compromisso com esse tipo de população, né? E o tipo de posição que tu tem para te poder realmente... eles, inclusive, o Barco dos Sonhos, por exemplo, o seu Mocotó deu a ideia: vamos fazer um passeio, posso fazer um passeio, que era toda a ideia da construção do barco, né? Então, fazer um passeio pelas ilhas, né, para levar vocês para as ilhas. Ou seja, a Morada das Águas tem uma pesca que o Rafael participa junto com o seu Cláudio. Ou seja, é toda uma inserção, e agora combinamos com o seu Adão que a gente ia acampar lá de noite para sentir, né, esses fantasmas, né, todos aqueles seres que ele diz que tem na beirada da água, que de noite realmente eles têm mais força, né? Então a gente diz: não, então vamos levar, né, uma barraca para acampar e passar um fim de semana para sentir o quê? Sentir aquilo que é a experiência onírica que ele tem dentro da ilha. E como é que a gente consegue, essa é uma discussão, retratar essa experiência que é relatada por esses nossos narradores, né, através da imagem, né? Como poder capturar tanto o ritmo da fala, como aquilo que é dito, como, eu diria, a dignidade do que nos é contado, né? E recolocar de volta para que eles próprios possam, de alguma maneira, se reconhecer nessa imagem, né? Eu acho que essa é um primeiro fato de que eu acho que não se faz gratuitamente imagens, né? Segundo, que, bom, tem que se refletir, porque nós próprios viemos de uma cultura visual que pode banalizar essa própria imagem com a qual nós estamos operando como antropólogo, né? Impossível discutir o que é uma ética do ponto de vista da construção de uma imagem se não for, digamos, experienciado isso pelo aluno em campo. Senão fica uma doxa, fica uma espécie de moral sobre a imagem, não uma ética, né? A ética é um pouco isso que o Rafael coloca, é um processo de negociação, como é a própria ética do trabalho antropológico, né? Entrar a imagem, hoje em dia, com a sociedade que nós temos, e o tipo de consumo, do exotismo da imagem, é mais grave ainda, né? Eu diria, no Brasil, com o nível de analfabetismo que nós temos, escrever coisas, narrar através da escrita tem um grau de abrangência. Narrar através da imagem, isso mesmo que nós estamos fazendo hoje aqui, vai passar para a televisão e vai ser visto por inúmeras pessoas que não precisam ser portadoras da escrita, né? E essas imagens que se fez na Morada das Águas têm uma potencialização de incorporação na vida das pessoas sobre como é que elas podem encarar esse grupo com os quais nós trabalhamos, que é uma potencialidade que pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, como é que tu ensina, né, a fazer um trabalho com, digamos, dentro de um documentário, com recurso audiovisual, com esse tipo de suporte? É na situação de campo. E nós temos observado, né, Cornélia, que isso tem que ser feito também, muitas vezes, com acompanhamento nosso, do próprio antropólogo que está formando outro antropólogo, né? Porque é um processo meio, eu diria, para não dizer meio, eu diria bastante iniciático. Então, é impossível que eu largue os alunos
com um equipamento sem que em determinado momento eu esteja junto com esse aluno. Porque também se aprende observando e vendo o que o outro está fazendo, né? Com aquela câmera, com fotográfica ou em vídeo, né? Então, pesquisar com isso, né? Pesquisar, poderia ser um grupo de pesquisa aqui, mas eu acho que o banco, né, na linha também do próprio Navisual, ele também é um lugar de, não só de realização de pesquisa, mas de formação, portanto, de ensino, né, de outros pesquisadores e de outros antropólogos, para que esse tipo de prática, eu acho que nós temos aí eticamente também, uma certa responsabilidade no sentido dessa grande civilização das imagens, né, a gente poder, a antropologia trabalhando com imagens, poder, eu diria, contribuir para a reflexão sobre essa imagem, né? Então, uma das coisas que a gente já viu é que, bom, essas situações que nós vivemos em campo só estando em campo, né? Não adianta nós ficarmos falando, teorizando numa aula, né, de antropologia visual e imagem. O que nós fazemos aqui, né, nas nossas aulas? Nós fazemos verdadeiras oficinas, nós realmente colocamos os alunos dentro de uma situação de campo. E essa situação de campo, eles já estão com esses equipamentos, né? Então, é uma coisa de prática mesmo. Eu gostaria de avisar vocês e de apresentar a vocês, dizendo que por detrás dessa câmera tem um pesquisador, que é o Olavo Ramalho Marques, mestrando em antropologia, e eu agradeço a ele a disponibilidade. Também nosso abraço, nosso agradecimento à Clarice Peixoto, que deu essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, em especial esse documentário, A Morada das Águas, que foi realizado pela professora Ana Luísa Carvalho da Rocha e pelo doutorando em antropologia Rafael Devos. Então, muito obrigada e até logo. Então, agora que vocês já escutaram essa conversa com sotaque gaúcho, convido vocês a assistirem o filme A Morada das Águas. E até o próximo programa. E obrigada.